Revista Literal. A verdade é a essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Bom, para quem não conhece a revista Literal ainda, né? A revista Literal ela já existe desde 2018. Ela é uma revista voltada para liderança, gratuita, online. E a gente tem feito essas lives aqui justamente para acrescentar sempre algum conteúdo novo, porque esse mundo digital é muito rápido, muito dinâmico, e a gente precisa estar sempre atualizado, né? E a revista saiu um pouquinho antes da quarentena, né? Deu certinho, que é a Igreja na Era Digital, né? Um pouquinho antes, nessa época aí, pegou, mas assim, já mudou, já tem algumas coisas novas aí, porque a igreja realmente teve que se reinventar nesse tempo, que a gente, muitos não estavam preparados, muitos foram pegos de surpresa, então a gente está fazendo isso aqui para a Elisa, é uma parceiraça, ela assim, é especialista, tenho certeza que quem está entrando já conhece ela, e é especialista nessa área digital, de mídias sociais para a igreja, tem 2 livros lançados, né, Elisa? Mídias sociais na igreja e Comunicando o Reino. E-book, também mídias sociais na igreja, quem quiser baixar gratuitamente também, assim, ela faz um trabalho fantástico nessa área. Pega o mídias sociais na igreja Comunicando o Reino para mim. Isso. Por favor. Ela faz um trabalho fantástico nessa área aí, e ela tem ajudado muito as igrejas no Ministério de Comunicação das Igrejas, desde 2007, né, eles trabalham com comunicação. Uhum, eu sou um pouquinho mais velho, eu trabalho desde 2002, lá, 2000, até um pouquinho em 88, né, e nessa época eu estava fazendo publicidade, então nessa época eu já comecei a trabalhar, implantar algumas técnicas de publicidade na igreja, tudo assim, naquela época o paradigma era maior para ser quebrado, né, mas hoje, graças a Deus, as igrejas têm aceitado bem mais. E a gente vai falar sobre o tema, então, Comunicando o Reino durante e após a quarentena. Vamos falar sobre esse tema. Quer fazer uma introdução? Fica à vontade, Elis. Pois bom, Neriel, obrigada pelo convite. Para quem está aí na live, que está vindo pelo meu Instagram, sigam o Instagram da Editora Literal. Como o Neriel disse, a revista saiu agora em março. Foi exatamente falando sobre comunicação digital, sobre a importância dela para a igreja nos dias de hoje. E assim, a gente não tinha ideia, né, Neriel, do que a gente ia passar. Eu, pelo menos, quando eu escrevi o artigo, eu não tinha noção do que poderia acontecer, da gente entrar em quarentena, não ter culto presencial. Isso era algo que jamais passaria pela minha cabeça. Mas algo que a gente já tem um entendimento já por essa trajetória em comunicação, de que a realidade de transmitir um culto ao vivo ou de gravar o culto e disponibilizar a mensagem depois já é uma realidade há alguns anos, né? Mesmo Sim. Que muitas lideranças não aceitassem, né, muito bem isso, porque eu acredito que exatamente é o tema do que a gente vai falar aqui hoje, que até agora, até esse momento, havia muita resistência ainda. A gente que tem contato com talvez igrejas grandes, pensa que todo mundo já transmitia culto, ou já gravava, ou apoiava iniciativas de digital para as igrejas. E, na verdade, nós percebemos na prática que as igrejas ficaram em pânico quando entraram em quarentena e não puderam fazer suas transmissões ao vivo, né, Neriel? A gente percebeu... Sim. O despreparo das igrejas e dos ministérios, não só a igreja, mas os músicos, os cantores também, não estavam preparados para viver esse momento de pandemia, de quarentena. Lógico que, como a gente falou, no pior dos cenários, a gente nunca ia imaginar que isso ia acontecer com a gente no pleno 2020. Mas esse último mês tem sido assim... É como olhar para trás e entender porque Deus me chamou para fazer o que eu faço, sabe? Eu sinto muito isso, muito forte assim no meu coração. Eu lembro que em 2007, né, quando eu comecei a trabalhar com comunicação e no meio digital, eu fui chamada para fazer um trabalho já no Orkut, né? Para quem lembra do Orkut, eu comecei a fazer um trabalho de comunicação ministerial no Orkut. E as pessoas achavam assim, nossa, ela é uma louca. O que é isso da igreja? Será que o pastor, né? O pastor Márcio, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, da Matriz, e o pastor Márcio, uma bênção, realmente. Eu amo minha igreja, sou suspeita para falar. Mas o pastor Márcio, desde o início, ele sempre me apoiou muito, e ele sempre foi um pastor visionário
em sentido de tecnologia, né? Ele ia para o rádio, ele foi para a TV, ele foi para a internet muito rápido. Então eu tive esse apoio, esse respaldo ministerial. Mas quando eu comecei a palestrar e dar aulas no Carisma, que é o seminário teológico aqui da igreja, e eu comecei a conhecer realidades diferentes de vários lugares do Brasil, em que as pessoas assistiam minhas aulas, que vem muito aluno de fora para cá, e eles falavam: não, Elisa, minha igreja, se eu falar isso com o meu pastor, ele vai enlouquecer, né? A gente não transmite, a gente não grava e tal. Então, eu posso considerar que nós viemos desse cenário, assim, de divisor, assim, sabe? Nós pegamos toda essa transição, né? Pegamos desde a época que não existia nada. Na época que eu comecei a fazer, a gente gravava as mensagens num gravadorzinho digital antigo, lá pegava na mesa e depois colocava na internet para a pessoa ouvir a mensagem, né? Então, assim, era isso que a gente tinha na época, era disponível, né? Então, começamos desde aquela época, muito, e sim, graças a Deus a gente tem visto a evolução, né, dessa área de comunicação, que tem sido muito bom mesmo, realmente. E aí, quando a gente fala em comunicação, né, Elisa, a gente fala em comunicação, a gente refere ao processo como um todo, né? Não é só uma separada da outra. Então, a gente inclui a tradução de mensagens, conteúdo, informações para outras pessoas. Então, a gente inclui tudo, né? Não é só isso. E aí, dá para falar em comunicação, não dá para falar assim, comunicação sem usar a palavra marketing, que aí essa palavra é complicadíssima nas igrejas, ainda hoje. É verdade. Existe um paradigma que ainda acho que não foi quebrado ainda. Ou eu estou errado? Você é bem diferente da minha posição? Eu vejo que a gente está vivendo um momento que eu acredito que esse paradigma vai ser quebrado. Está sendo. Estamos vivenciando esse momento. Porque nós conhecemos o marketing fora do ambiente acadêmico como algo, o marketing é o que engana, isso é marketing, isso é estratégia de marketing. A gente ainda ouve pessoas falando assim. E, na verdade, estudando mais profundamente sobre o marketing, a própria evolução do marketing, da comunicação, principalmente nesses últimos 20 anos, a gente vê que o marketing, ele não é mais aquela ferramenta de venda, ele é uma ferramenta de experiência, um conjunto de boas práticas para ser transparente, para trazer boas experiências para as pessoas. E quando você fala de igreja e de ministério, isso tem muito a ver com o nosso chamado como igreja, no sentido de usar estratégias de comunicação eficientes para chamar atenção. Tem até um livro que chama, eu acho que é Atenção, o ativo mais precioso do mundo, porque nós vivemos numa época que tem tanto conteúdo, tanta informação, tantos atrativos, que a pessoa se perde no meio de tudo isso. E daí eu vejo a importância da gente entender o que é comunicação mesmo, o que é o marketing, por que a gente usa técnicas de marketing na nossa fala, no nosso texto, na construção de um design, exatamente para a gente chamar a atenção das pessoas e falar: olha aqui, bom, Jesus te ama. Então a gente tem uma maneira de atrair as pessoas para a mensagem que a gente quer levar para elas. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento de chegar naquele ponto assim: não, marketing não é algo ruim, na verdade é bom. E eu sempre estou falando de marketing digital nas minhas redes, nos lugares por onde eu passo, já nesse sentido de entender, ter essa compreensão que ela vai mais nos ajudar do que piorar a nossa situação. Na verdade, o marketing, a comunicação, ela vem agregar no nosso chamado ministerial mesmo. E assim, falando de comunicação, tem um espaço para realizar também a evangelização, né? Que significa abordagem, sobretudo no contexto de sociedade que se transforma numa velocidade alucinada, né? A gente está visto, assim, ainda mais nesses dias de hoje, está visto assim, uma corrida louca pelo digital agora, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Você está em casa, as igrejas não estavam preparadas, como a gente falou, e precisavam migrar para online assim rapidamente. Você está vivendo tudo isso assim, esse período aí. Eu sei que está tendo vários chamados, socorrendo várias igrejas. Fala um pouquinho dessa tua experiência hoje aí. Como é que está sendo? Olha, a primeira semana que nós entramos em quarentena, eu passei, eu acho que 14 dias trabalhando direto, sem parar, atendendo igrejas e ministérios do Brasil todo, né? Porque por mais que nós tínhamos, que as igrejas já tivessem falado sobre transmissão ao vivo ou sobre gravar um culto, a realidade das igrejas é que eu percebi que muita, mas muita igreja não tinha ideia
de como fazer uma transmissão ao vivo. Nem no Instagram, de ligar o Instagram, clicar aí na transmissão e começar uma transmissão. Então, foi muito perceptível essa deficiência na comunicação das igrejas. E não é toda igreja também, né, Neriel, que tem a felicidade de ter um profissional de comunicação na igreja. Tem igrejas que são menores, tem igrejas que o pastor realmente... Eu tive experiências muito interessantes no sentido de igrejas em que eles tinham uma ideia do que fazer, mas precisava de uma ajuda, uma orientação sobre uma ferramenta para transmitir ao vivo, como transmitir ao vivo no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, que era já um tipo de conhecimento um pouquinho mais avançado, e como pessoas que não tinham a menor ideia do que fazer. Então nós apoiamos, né? Quando eu falo eu e a Hitbel, né? Nós apoiamos igrejas tanto grandes que tiveram a necessidade de dúvidas técnicas que a gente pode ajudar, e nós fizemos essa ajuda e temos feito pelo WhatsApp e também no Instagram, nas redes sociais. E houveram casos de igrejas menores que têm poucos membros em que eles queriam fazer a transmissão do culto online, mas em grupos fechados, como se fosse uma célula, sabe, Neriel? Em vez de ser uma transmissão aberta para o YouTube ou para o Face, ela fez no Zoom ou fez no Google Hangouts para ser para um grupo fechado, para eles se sentirem mais à vontade, por ser uma igreja menor. Então, tenho vivido essas experiências diferentes, sabe? Diferentes, assim, entre si. E, de um certo lado, como eu falei, né, no início da live, é como se Deus me falasse assim: filha, você viveu tudo isso até hoje para viver esse momento. Eu sinto muito isso, sabe? Que Deus tem me preparado. Eu levei muita pedrada, né, de gente falando: não, que isso, essa menina vindo aqui na minha igreja para transmitir meu culto ao vivo? Que isso, mas essa palavra é de dentro de casa. Eu entendo essa geração e líderes que pensam assim. Entendo sobre as distorções que existem também, gente que pega trecho de pregação, distorce, mas na verdade, se você pensar no alcance dessa mensagem pós-culto, não só na hora do culto, mas pós-culto, é infinito. A gente não tem ideia de onde um vídeo vai chegar no YouTube, quem vai assistir, a gente não tem ideia de onde uma pregação que está no Facebook vai chegar. Às vezes a gente está dormindo e tem alguém lá assistindo uma pregação, uma mensagem nossa, da nossa igreja, do nosso ministério. Ao longo desses anos eu vi muitos testemunhos de pessoas que estavam a ponto de suicídio, aí apareceu um vídeo no YouTube de uma mensagem, a pessoa assistiu, entregou a vida dela para Jesus. Então, Glória a Deus. Eu acredito na tecnologia como uma ferramenta de transformação. E a gente está nesse momento, né, a gente está rompendo. Eu vejo que é um divisor, assim, vai ser um antes e depois mesmo disso, sabe? E na questão de evangelização mesmo, no seu livro Comunicando o Reino, é um devocional que você escreveu, Comunicando o Reino, né? Isso. E você aborda princípios de evangelização também, né? Da forma de usar as ferramentas de marketing digital, usar tudo para evangelizar. E nada mais oportuno também hoje para fazer isso, né? Fala um pouquinho do livro e como é que você... que dicas você dá para comunicar as boas novas através do digital também? Tá, até para quem está acompanhando a gente, os meus 2 livros, o Mídias Sociais na Igreja e o Comunicando o Reino, o link está na minha bio aqui do Instagram. É só você clicar e baixar o PDF, que essa versão é gratuita. É o livro completo, tá? Mas é porque eles nasceram primeiro digital. A minha ideia era lançar o livro e compartilhar a mensagem para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Eu não tinha dinheiro para rodar o livro, sabe, Neriel? E não tem editora e tal. Então, eu resolvi vou pôr na internet e vou abençoar. E aí, o primeiro livro, eu até peguei ele aqui, vai aparecer ao contrário, né? Porque a câmera é a frontal. Sim. Mas esse é o Mídias Sociais na Igreja. Ele nasceu em 2016 como um e-book gratuito. Em nome de Jesus, em maio eu vou estar com a versão nova, edição nova impressa e também digital, com os dados já de 2020. Então, eu estou atualizando esse livro. Né? Já foi traduzido também, né? Foi traduzido também já, né? Sim, ele foi traduzido para o espanhol e vai sair em maio agora. Agora em maio ele já sai em espanhol, pela editora Patmos, que é lá em Miami. É um braço da CPAD do Brasil
e eles me convidaram para lançar em espanhol. Estou super feliz por isso. E o Mídias Sociais na Igreja é um livro de introdução ao universo da comunicação e ao digital ministerial, mas também traz técnicas para a pessoa colocar já em prática aquilo que ela deseja ministerialmente. O Comunicando o Reino é esse outro livrinho aqui, que ele já é um devocionalzinho, ele é mais fininho, ele é um devocional de 21 dias, para quem trabalha na área de criatividade, marketing, comunicação, multimídia, câmera, luz, para quem tem toda essa áudio, a projeção, todas essas áreas. E o devocional Comunicando o Reino, ele nasceu como um devocional meu com Deus. Fiz um jejum no final do ano e a minha ideia era buscar de Deus direção para o que eu iria fazer a partir dali. Eu estava um pouco cansada dessa questão de trabalhar com a igreja. É pesada, né, Neriel? Porque, sim, muito. Né, eu estava um pouco cansada e tal, e resolvi buscar de Deus uma direção. Falei, Deus, me mostra na palavra onde eu encontro sentido para tudo isso que eu estou fazendo. E aí foi uma série de cada dia eu fui fazendo um estudo, e são estudos mesmo bíblicos, e que Deus foi me dando uma visão como comunicadora, como jornalista, do que foi aquela mensagem bíblica daquele momento, e a aplicação disso para o Ministério de Comunicação. Então, em cada paginazinha, eu vou trazendo contextos para criatividade, para comunicação, para todo esse universo multimídia da igreja, e para quem tem esse chamado, para ele realmente se inspirar dentro da palavra e entender a importância do seu chamado trabalhando com comunicação ministerial. É aquilo que você falou, né, no início da nossa conversa. Eu falo muito de digital, mas quando a gente fala comunicação, é a comunicação como um todo. Vai desde a placa na frente da igreja, a identidade visual, o uniforme da diaconia, passa por todas essas áreas, né? E eu vejo como que isso é importante, a gente trazer para as pessoas esse alento também do coração, de não pensar que comunicação é uma vaidade. Pelo contrário, eu vejo a comunicação como um meio de inspirar as pessoas a seguirem Jesus e inspirar outras pessoas a seguirem, né, as que aceitam Jesus, e as que veem o trabalho que está acontecendo e falam, eu posso ajudar, eu posso servir. Então, se a gente mostra o nosso trabalho de ação social na igreja, vai ter gente que vai querer ajudar, vai ter gente que está precisando dessa ajuda, e tem gente que está precisando só de ouvir falar sobre Jesus. Então, a gente tem que entender essas vertentes, e a ideia desse devocional é trazer essa visão para quem pretende ou já está atuando em comunicação. A comunicação é a base de tudo, né, Elisa? Aliás, a comunicação bem feita, o resultado é muito melhor do que você fazer sem planejamento, sem cuidado, sem nada, né? Então, você tendo alguma referência, você tendo um livro que você possa se inspirar, você possa te orientar, é muito melhor do que de qualquer maneira, né? Até tem uma pessoa que está falando que é muito bom ter um devocional direcionado para comunicação, e realmente a Melissa está falando aqui também, ó, tem uma pessoa falando que você é uma inspiração, Elisa é uma inspiração aí, livro sensacional. Muito legal. Aqui. Obrigada. Muito legal. Vamos falar um pouquinho. Pode falar. É a gente entender mesmo que, né, eu lembro que quando eu estava fazendo esse devocional, eu não tinha ideia que eu ia compartilhar isso com ninguém. Eu estava anotando e tal, e quando eu terminei, Deus colocou assim no meu coração, publica e compartilha. Eu lembro que eu publiquei um PDF, assim, Neriel, pensa numa pessoa que não tem o dom na área de design. Sou eu. Eu escrevo. Não parece. Não, ó, faço planejamento, tiro foto, filmo, edito, mas design não é meu dom mesmo. Então eu fiz um PDF, publiquei no meu Instagram, para as pessoas baixarem o link e tal. Aí um amigo meu do Rio, que é designer, viu e falou assim, não, Elisa, eu vou diagramar para você, porque esse material tem que estar diagramado. Em 2 dias ele diagramou rapidinho, e é essa versão que está disponível gratuita aqui no meu Instagram. Então, Deus ainda me ajudou enviando um designer maravilhoso, que é o Felipe Santana, do Rio, e ele fez um trabalho lindo. Então, ainda tive o privilégio de escrever esse material e poder compartilhar com as pessoas. Que legal, legal. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento, então, né? Porque esses dias, assim, a gente tem falado aqui nas lives que a gente tem feito, assim, a importância do planejamento, né? Mesmo assim, você
ter nessa hora a urgência de fazer as coisas, a urgência de começar a fazer, de transmitir, ou de implantar uma comunicação melhor na igreja, devido ao que está acontecendo, mesmo assim, vai às vezes sentar com a equipe, chamar uma equipe, chamar o pessoal e trabalhar com isso, né? O que você aconselha o pessoal nessa hora, assim, agora, né? Porque eu sei que, como você falou, você foi muito procurada, né? Para fazer qual felicidade daria para o pessoal que quer ainda fazer, né? Ainda não começou, está começando a fazer de uma forma desordenada. O que você pode falar para eles agora? Eu imagino que tá todo mundo... A maioria das pessoas que não faziam live nem nada, elas começaram meio que no desespero, assim. No susto, começaram a fazer transmissão de culto e tal. Mas ao longo das semanas eu tenho visto a evolução das igrejas também nesse sentido. Mas para quem não começou, para quem está se sentindo ainda perdido, mesmo fazendo a live, é muito importante você se reunir com a sua liderança no sentido de orar sobre a direção para esse momento e a partir desse direcionamento da liderança, você fazer um planejamento de comunicação mesmo para a igreja a partir de agora. Se não tinha, comece a partir de agora, imediatamente, porque é o planejamento que vai te trazer luz onde você tem que estar, em qual canal, em qual rede, qual estratégia que eu vou usar, qual ferramenta, né? Igual que nós fazemos uma live com o celular. Tem muita igreja transmitindo culto com o celular e isso é muito natural, porque as câmeras hoje são tão boas. Tem câmera de celular que é melhor que de câmera mesmo, né, fotográfica ou digital. É verdade. E, então é interessante você sentar com a sua liderança, fazer esse planejamento, esse escopo, entender qual é o momento da igreja, em quais frentes a igreja vai atuar, porque, igual alguém comentou aqui, o Diego, que a comunicação está em todos os departamentos da igreja. E é exatamente isso. Eu creio que a comunicação, ela não é só o ministério da igreja. A comunicação é a igreja. Ela envolve todas as áreas, tudo está envolvendo a comunicação. A comunicação se envolve, ela interliga isso. Ela é como se fosse uma espinha dorsal, uma linha que liga toda a igreja para que ela tenha o entendimento da mensagem da liderança, né? Esse momento de sentar e se preparar para aquilo, para o que a gente está vivendo agora. É pensar em como a gente vai agir agora. Eu tenho que estar em todas as redes sociais. Às vezes a gente está dedicando uma energia no Facebook que o nosso público não está ali no Facebook. Às vezes a gente está dedicando uma energia muito grande aqui no Instagram e nosso público não está no Instagram. Porque o comportamento varia muito de idade para idade. Então, se você analisar bem, adolescente não está aqui no Instagram. Eles não estão no Instagram, eles estão no TikTok. É uma outra rede totalmente diferente, é dinâmica. Agora, quem está no Instagram? As pessoas que gostam de vídeo, de foto. Muita gente está aqui para acompanhar a live. Agora, quem tem celular pré-pago nessa pandemia, por exemplo, Neriel, até isso a gente tem que pensar. Tem gente que está em casa e não tem Wi-Fi. Ela não está vendo vídeo, ela não está assistindo vídeo, porque o plano de dados dela acaba rapidinho. Então, aí eu falo, poxa, não é numa hora dessa que você tem que pensar, tá, a gente está fazendo live e a igreja acha que está fazendo tudo certinho. Mas é no planejamento que a gente vai identificar isso. Mas e as pessoas que não conseguem assistir a live? Vamos montar uma lista de transmissão no WhatsApp e enviar o resumo da pregação para essa pessoa? Vamos fazer um post no Instagram com uma foto e o resumo da mensagem, porque a pessoa, de repente, ela consegue acessar ali, colocar o resumo dessa pregação no Facebook, no site ou no blog da igreja, se eles tiverem. Então, a gente se colocar no lugar do outro, sabe, Neriel? E no planejamento é que a gente consegue pensar isso com calma. Então, se a gente começou acelerado no início da pandemia, da quarentena, vamos respirar um pouquinho, vamos rever onde a gente vai entrar, em quais frentes nós vamos atuar, e aos pouquinhos a gente vai encaixando as outras redes sociais, as outras frentes. Eu vejo que o mais importante nesse momento é fazer com que a mensagem chegue para o membro da igreja, que a mensagem chegue para as pessoas que estão desesperadas. Tem gente que está vivendo em pânico, então a gente tem que pensar em como fazer essa mensagem chegar mais rápido e aos pouquinhos a gente vai organizando. O pessoal está pensando em drone. Eu quero fazer uma live igual daquele cantor com drone, não sei o que. Gente, tem gente morrendo todos os dias com essa doença.
Tem gente que nem tem o que comer direito, está escolhendo se come o pão, se compra não sei o quê. É muito triste isso. Então, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. É empatia total. Comunicação é empatia. Então, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Muita gente hoje em dia, né, também, Elisa, eu vejo que as pessoas migram todo pro digital às vezes, esquece, que nem você falou, esquece que tem aquele irmão que não tem acesso, que não conhece, apesar que agora quem não conhecia está sendo obrigado a conhecer também, está sendo obrigado a ter acesso. Mas nem todo mundo mesmo assim vai continuar, né? Depois, né? A gente vai falar um pouquinho do pós da pandemia também. Uhum. Mas eu acho que as pessoas têm que analisar, né, comunicação como um todo, continuar. Às vezes, pessoa que gosta ainda do papel, o cliente ainda gosta de pegar papel, gosta de ler, gosta de estar com o boletim na mão ou uma informação na mão, às vezes gosta também. A gente tem que pensar, o marketing tem que pensar no geral, no global, né? Não pode pensar só focado em um outro canal de comunicação, né? Eu penso sempre no global, né? Não só num canal apenas e vou ficar só naquele canal. Como você falou, e o marketing assim, é trabalhado da mesma maneira que ele trabalha no secular, né? Público diferentes, né? Você tem que trabalhar com públicos diferentes também, né? Como você falou. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que nós não somos público-alvo da comunicação que a gente produz. Porque a gente produz uma comunicação e pensa assim, puxa, isso está muito legal, eu amei isso. Mas espera aí, não é eu que escrevi que tem que amar, a pessoa que lê tem que entender, tem que estar num contexto para ela. A comunicação é para outra pessoa, não é para mim. Eu lembro que na faculdade de jornalismo, eu ouvi isso uma vez, sei lá, talvez no primeiro período de faculdade, e eu ouvi isso, me marcou muito, que quando uma pessoa lê uma notícia, que aí eu lembro da professora brincar assim, sabe quando você lê notícia de economia, política, e você não entende a matéria? Aí, de quem é a culpa? Aí eu pensava, é do jornalista, na minha cabeça. Porque ela falou, ele não escreveu direito e tal. Ou é a minha? Será que eu... Aí eu pensei, não, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente de economia para entender a matéria. Aí ela falou assim, não, a culpa é do jornalista. Porque o jornalista tem que pegar a informação e traduzir de uma maneira que o leitor consiga entender, independente do nível de escolaridade, da classe social, a gente tem que se fazer entender. Então, eu trouxe muito disso para minha vivência, sabe, Neriel? Para tudo que eu produzo. Posso fazer um post no meu Instagram, eu vou escrevendo e pensando, será que as pessoas vão entender o que é essa palavra? Será que eles vão entender essa foto? Ontem eu fiz um post que eu queria usar uma foto minha que eu estava andando de patinete. Aí eu ia colocar essa foto, que eu gosto muito dessa foto. Só que aí eu pensei assim, o pessoal vai perder a atenção do post porque vai achar que eu tô saindo na rua na quarentena. Então, aí na hora, eu já pensei assim, não posso usar essa foto, porque eles vão achar que eu tô na rua. Então, eu usei uma outra foto para fazer o post e alcançou o objetivo. Então, a gente se colocar mesmo ali, né, no lugar do outro e entender o que faz sentido para quem está acompanhando. A comunicação precisa ser eficiente. E dinâmica. O Vini está falando aqui, conhecer o público e planejar é essencial. Realmente, assim, é uma coisa que as igrejas não fazem, né, Elise, que eu acho que precisa fazer, é pesquisa. A pesquisa exatamente. É fundamental para você traçar um bom planejamento, né? Que nós estamos falando assim, onde está o nosso público? Onde que eles estão? O que eles estão precisando? O que eles estão precisando agora, né? E às vezes a gente fica traçar a persona da igreja, vamos dizer assim, né? E a gente não faz isso. A igreja não faz, não sabe qual é o público, com quem está lidando. Então precisa fazer realmente, trabalhar com essa ideia também de pesquisa. Então, conhecer o público é essencial, realmente, como nosso amigo aqui falou. Neriel, é tão interessante que a gente está vendo essa chuva de lives no Instagram, né? E às vezes a gente pensa assim, vamos fazer um monte de live no Instagram? Eu tô me colocando no lugar do pessoal que é bem famoso, tá? Que tem aquele milhões de seguidores, milhares de seguidores. Aí estão fazendo live várias vezes ao longo do dia, estão fazendo 5 lives por dia, enfim. Aí você vê aquele monte de live e você pensa assim, meu Deus, será que eles estão entendendo que as pessoas estão cansando disso? E aí, esses dias eu conversei com um cantor bem famoso, que eu não vou mencionar o nome, óbvio. E aí eu falei para ele assim, por que ao invés de você fazer a live só no seu Instagram, que não te traz um retorno financeiro, vamos falar assim,
por que você faz uma live no Instagram, convidando o seu pessoal, seus seguidores, para assistir sua live no seu canal do YouTube? Ele, porque todo mundo está fazendo no Instagram e tal, eu gosto do Instagram. Eu falei, não, você tem que pensar o seguinte, a sua live vai virar um vídeo publicado no seu canal do YouTube. Depois que a live terminar, isso vai virar monetização para você. Então, o cantor, o pastor, a igreja tem que pensar estrategicamente nisso também. Às vezes, uma pregação, de repente, vai viralizar e vai alcançar um monte de gente. Isso pode gerar até um recurso financeiro para a igreja, sabe? Para a igreja, para o cantor, para o ministério. Então, e não é errado fazer isso, né, gente? Não é pecado. Você está ali colocando o seu conteúdo num canal muito mais adequado, talvez, do que só fazer live no Instagram, sabe? E o Instagram é o único que a gente consegue hoje, assim, há até maneiras, mas não é confiável de fazer integrado, né? Agora, YouTube e Facebook a gente já consegue integrar e fazer uma só transmissão. Isso isso facilita, inclusive, né, também. Tem uma pergunta legal aqui. Pode falar. Pode falar. Tá, tem uma pergunta legal aqui, que uma pessoa perguntou aqui, o Abner, que às vezes faz a comunicação nas redes, a igreja faz aquela comunicação maravilhosa, o pessoal chega no culto e não é tudo aquilo, né? Não é tudo aquilo que ele viu nas redes sociais. Então, como que manter esse nível de qualidade, redes e culto? Como manter isso daí? Olha, eu acredito que é essencial o alinhamento que eu falei com a liderança, sabe? Quando a gente fala liderança, não é só o pastor presidente da igreja, o pastor titular, toda a liderança ministerial. Então, vamos ter uma campanha digital, uma frente de ações dos meios digitais. Vamos fazer uma reunião para deixar todo mundo ciente desse momento da igreja, porque eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa divulga um acampamento nas redes sociais, aí você liga na igreja, a pessoa que te atende nem está sabendo. Eu não sei quem faz inscrição, não sei como, não tem essas informações. Então, a cada frente de ação, de trabalho, é essencial ter uma reunião. A gente está aprendendo muito nesse tempo de quarentena que reunião, gente, não precisa ser aquela de 2 horas, né, que reúne todo mundo no seu lugar. A gente pode fazer uma ligação aí pelo Zoom, pelo Skype, pelo Hangout. E uma reunião de 15 minutos você alinha. Olha, pessoal, a gente vai entrar com uma campanha no mês de maio com um tema tal. Todos nós vamos trabalhar em torno desse tema. Olha, pessoal da recepção, todo mundo que chegar te perguntar sobre isso. Então, se a gente repassa isso para os líderes ministeriais, eles têm o compromisso de repassar isso para os liderados deles. Então, a comunicação vai fluir de uma maneira mais ampla, sabe? Eu sei que é difícil conseguir fazer isso, mas não é impossível. Eu acredito muito nessa questão sempre de alinhamento. As informações elas não têm que estar centralizadas em quem é da comunicação e no pastor líder. Tem que estar envolvendo todo mundo. Primeiro comunicar dentro de casa, né? Depois comunicar para fora, né? Com certeza. É isso. Não adianta a gente comunicar lá para fora e básico, e dentro de casa não fazer a lição de casa, que é comunicar aos líderes, né? Senão não adianta a gente comunicar para fora também. O que você acha que mudou já na comunicação? Já mudou alguma coisa na comunicação desde que a gente entrou nesse período aí de 30 dias que nós estamos aqui? Já mudou alguma coisa? O que você acha disso? Eu tenho observado alguns perfis ministeriais, né? Tanto de igreja quanto de ministérios, cantores, músicos. E eu tenho percebido que há uma preocupação em alcançar mais pessoas. Eu acredito que essa preocupação ela é válida, mas é essencial que a gente entenda que uma transmissão ao vivo, ela precisa ser eternizada de alguma maneira. Igual aqui no nosso caso, a gente está conversando sobre temas muito relevantes para a comunicação ministerial. E você já me contou que você vai usar esse material e vai ser publicado posteriormente no YouTube da Literal, né? Agora, vamos ter um livro também, né? Vamos ter um livro também, esse material. Vamos ter um livro desse material também. Pois a gente vai ter um livro também dessas lives que você está fazendo. Então, quer dizer, a gente está eternizando isso de alguma maneira, possibilitando que pessoas que não estão aqui nesse exato momento, elas vão assistir isso daqui 1 ano, daqui 6 meses, semana que vem, amanhã. E esse é o legal da internet, ela possibilitar que você pegue toda essa informação, reúna e disponibilize em outros canais para que as pessoas consumam
esse conteúdo. Agora, eu vejo muita gente que está fazendo live, está esquecendo da preciosidade que está sendo falado nessas lives, de transformar esses conteúdos em conteúdos para a posteridade. Né? Eu sinto essa falta, das pessoas se preocuparem tanto em ficar falando ao vivo, e não pensarem que essas mensagens elas podem ser produzidas e transformadas em conteúdos que vão ficar aí até Jesus voltar, sabe? Mas, ao mesmo tempo que eu vejo que há muitas ainda, né, muitas lives, muitas transmissões nesse sentido, também tem igrejas evoluindo, tem pastores que não faziam transmissão e não gravavam, que estão gravando. Eu recebi mensagens e várias as fotos também de gente que está gravando culto, sabe, Neriel? E me manda as fotinhos para eu ver como que eles montam, porque não tem tripé, como que eles colocam, fazem, a gente chama aqui em Minas de gambiarra. Eu não sei se aí vocês falam isso. Que é quando a gente faz gambiarra. É gambiarra. É a mesma coisa, gambiarra mesmo. Fazer gambiarra para conseguir gravar vídeo e tal. E eu tenho recebido fotos assim, e o pessoal falando, olha, Elisa, a gente conseguiu transmitir o culto. Aí a gente me falou assim, Elisa, fui transmitir meu culto ao vivo, a internet travou, perdemos o momento. E aí eu já levei uma solução, pessoal. Para quem não garante que a internet vai ficar boa, que ela é boa para transmitir ao vivo, grava antes, já deixa agendado no YouTube para entrar na hora, agenda no Facebook para entrar na hora, que aí você não vai ter problema com a internet. Aí já recebi mensagem de outras pessoas falando, ai, que legal, isso deu certo para minha igreja, isso está funcionando. Tem gente que, por exemplo, que estava querendo fazer bateria, tudo, na live, isso estoura, né? Tem que ter uma captação muito boa para não estourar. Falei, por que você não faz um voz e violão no culto, ao invés de fazer com banda toda? Então, são coisas que são detalhes, e que às vezes a gente da comunicação tem essa visão e tem a oportunidade de ir compartilhando. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão atentas a isso, sabe? Estão entendendo o momento, porque o que é mais importante de um vídeo? A qualidade do áudio, porque se o áudio estiver bom, a pessoa vai ouvir a mensagem. Quantas pessoas ouvem os vídeos do YouTube ao longo do dia sem assistir? Porque o áudio está bom. Agora, se o áudio estiver ruim, a pessoa abandona o vídeo. Então, às vezes, nem tanto se preocupar com, nossa, meu vídeo está em Full Ultra Mega HD. Não, grava o vídeo numa boa qualidade, mas cuidado com o áudio. Tá vendo? Eu estou usando aqui um fone com microfone. Porque onde eu moro tem bastante barulho. Para que as pessoas consigam ouvir o que eu estou falando bem, para que elas não se sintam incomodadas na hora que entra na live, sabe? Sai porque não me ouviu direito. Esse tipo de coisa. Lá, a primeira live que a gente fez foi com o Fabiano Pereira. Ele mexe com área de som e imagem na igreja, né? Então, assim, ele deu umas dicas bem legais. Quem quiser entrar no YouTube, umas dicas bem legais que ele deu, assim, de básica, coisa básica, que a pessoa às vezes não se atenta, iluminação, uma sala com ambiente acústico mais ou menos bom, né? Assim, uma coisa simples, que seja uma transição legal e que vai sair boa, né? E não precisa, gente, fazer tudo ao vivo. Pode grava, coloca no YouTube, faz a estreia lá e coloca, a pessoa vê a hora que ela quiser, né? Também depois, assim, é possível fazer isso também, né? Então, é uma edição legal, para quem tem medo de falar ao vivo, uma edição legal, fica bonito. Então, também tem esses recursos, né? A gente pode trabalhar. Entender o momento, né? Porque eu recebi mensagens de pessoas falando assim, nós decidimos reduzir o nosso louvor, a gente toca uma música ou duas, e o pastor já dá uma palavra um pouco mais breve, porque sabe que a retenção das pessoas com a internet é menor. Então, eu acho bonito isso, a igreja entender que o comportamento do digital é diferente. Que não é só eu fazer o mesmo culto, exatamente igual eu fazia na igreja, eu vou fazer online. Não, é entender que eu preciso me adaptar à mídia, que enquanto eu estou aqui assistindo o culto, a criança está correndo, está derrubando o vaso, está segurando, o cachorro passou. Então, a realidade em casa é diferente. Por mais que você sente para assistir um culto, né? Quem tem criança pequena em casa sabe. Eu não tenho mais. A minha criança está com 18 anos. Eu tô aqui na live. A minha criança tá ali no quarto dela assistindo a aula da faculdade, tá tendo aula ao vivo lá também. Então, mas quem tem criança pequena, que a gente ouve muito comentário de quem tem filho pequeno, fala, nossa, eu não consigo assistir o culto direito, que a criança tá correndo. Então,
Gente, vamos pensar, vamos fazer um formato digital. A IBAB, para mim, é uma referência nisso, sabe? Do Ed René. Sim. A transmissão do culto deles mudou, assim, imediatamente, assim, já no início da quarentena. E eu vi esse cuidado deles, e eu tenho visto isso não só com a igreja grande, igual a IBAB, não. Tenho visto isso com igrejas menores, e é muito bom. Essa é uma mudança de comportamento, de entendimento do canal digital. Isso é muito bom pra gente. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, assim, o Vini, ele perguntou se o Ministério de Comunicação é importante que cada área, fotografia, transmissão, cada área do Ministério tenha um coordenador e se todos os coordenadores tem que ter um líder de comunicação. Assim, varia de igreja para igreja, né, Elis? Não é assim, não é uma regra isso daqui, né? Às vezes você não tem, a igreja pequena não tem tanta gente trabalhando assim, às vezes a pessoa faz tudo, né? Faz tudo, tá na mesa de som, corre para fotografia, corre para transmissão, quer dizer, não tem, né? Então, esse é o ideal, né? É o modelo ideal, mas nem toda igreja consegue, né? Isso depende muito do número de voluntários ou de equipe que está trabalhando. Eu acredito que o certo é ter pelo menos um líder geral da comunicação, da multimídia da igreja, porque é essa pessoa que vai estar em contato direto com os líderes dos ministérios e tudo mais. E essa pessoa, você se reporta a ela. Porque se você for ter um líder de fotografia, realmente depende da igreja. Se é uma igreja muito grande, muitos fotógrafos, né? Por exemplo, Bola de Neve, eu sei que eles têm vários fotógrafos voluntários. Então, eles têm escala de fotógrafos e tudo mais. Então, lógico que faz sentido eles terem um líder de fotografia, né? Um coordenador. Mas eu já tive um tempo que na Lagoinha eu era assim, eu escrevia o texto, eu tirava foto, fazia o vídeo e postava. Imagina se eu fosse ser coordenadora de cada área. Eu era coordenadora de mim mesma, assim. E era, né? Mas isso depende muito da realidade da igreja. Eu acredito que o mais importante é a comunicação sempre alinhada, a famosa equipe. Eu sempre falo da equipe, que a gente trabalha sozinho. Eu sempre falo disso. Mas a gente está alinhado com a nossa liderança sempre. Eu acho que isso é o essencial. Legal. Vamos falar um pouquinho agora dos desafios, né? Agora, porque a gente vai entrar agora num pós-pandemia, né? Logo a gente vai sair disso, né? Em nome de Jesus vai acabar, vai voltar tudo à normalidade, vai estar tudo normal, vai voltar para as igrejas. E agora os desafios, né? Quais os novos rumos que a comunicação vai tomar agora, a partir daí? Olha, eu penso que a gente vai viver um novo tempo aí de investimentos na área de comunicação nas igrejas, sabe? Mesmo que eu ouvi coisas diferentes já de alguns especialistas na área do marketing digital mesmo. Ainda não conversei com líderes de comunicação das outras igrejas para entender como que eles estão prevendo esse momento, mas eu sinto que esse é o momento mesmo de ruptura. Eu acho que a gente vai viver ministerialmente e na comunicação como um todo, um antes e depois pandemia, porque não é só o nosso segmento cristão que está passando por isso. Os micro e pequenos empreendedores também, grandes empresas também estão tendo que se readaptar um home office, coisas que muitas empresas não aceitavam de jeito nenhum, eles estão tendo que aceitar isso para sobreviver. Então, eu acredito que o pós-pandemia vai ser um momento de conscientização do que foi feito até aqui, vai ser a oportunidade dos líderes, de quem é envolvido em comunicação ministerial, entender, poxa, até aqui isso deu certo, agora como vai ser daqui para frente? E isso ser uma análise constante para adequação para cada igreja. Porque é o que a gente acabou de falar sobre essa parte de coordenação, quem lidera o quê, isso vai acontecer exatamente com cada igreja. Porque cada igreja tem uma característica, tem um comportamento. Eu acredito que em igrejas onde as pessoas são um pouco mais velhas e não costumavam ver cultos online, elas vão voltar mesmo para o culto presencial, porque elas amam estar ali na igreja, nós também, né? Amamos estar presencialmente na igreja, mas eu não acredito que vai haver um esvaziamento das igrejas por causa do digital, que é o medo de muitos pastores e líderes, né? Eu ouvi isso esse ano ainda, o pastor me falando, não, eles não transmito ao vivo porque isso esvazia a igreja. Até teve uma palestra que eu dei, uma menina muito nova, ela assim, bateu o pé comigo, não, transmitir culto ao vivo esvazia a igreja, que não sei o que. Eu falei, aí eu vi agora as igrejas vazias, eu falei, gente, agora a igreja tá vazia mesmo. E aí, né?
Aí todo mundo correndo para fazer culto ao vivo, ou, né, colocar mensagem online. Então, eu vejo que vai ser uma fase de readaptação e adequação. A gente vai entender cada igreja, avaliar ali o que faz sentido para ela nesse momento. De repente, vai ter ali a oportunidade de fazer um planejamento, adquirir equipamento, começar a priorizar a comunicação. Porque a comunicação até então, eu não sei, Neriel, com você, mas a experiência que eu tenho desses últimos anos é o primeiro a ser cortado, assim, quando tem verba, sabe? Opa, vamos tirar aqui da comunicação, que não precisa disso aqui, né? Vamos cortar o boletim, vamos cortar não sei o quê. E isso dói na gente, porque a gente quer comunicar. Mas eu vejo que deve ser um tempo agora diferente, sabe? As pessoas vão olhar para o WhatsApp diferente, por causa das listas de transmissão. Elas vão olhar para o Instagram diferente, vão entender que isso aqui não é só modinha, vão entender que isso aqui não é só entretenimento, né? Mas como também a gente vai ter outros problemas que a gente também tem que encarar, que são as questões relacionadas à pornografia, ao vício em jogos, viciado mesmo ao meio digital. Então, a igreja tem que se preparar como um todo. Então, esse momento agora da quarentena é um momento da gente a gente faz as transmissões, a gente publica as mensagens, mas a gente já vai estudando e orando e alinhando com a nossa liderança. Terminou a quarentena, o que nós vamos fazer? Qual o próximo passo? Já está preparado para esse momento. Assim, acho que 1 minuto antes de entrar aqui na live, eu vi no perfil do ChurchCon, que é do Rodrigo Mota, de São Paulo, ele postou que saiu, acho que ontem, uma regulação, um regulamento em São Paulo, liberando os cultos religiosos. Eu acho que é isso que eu li. Mas eu já estava entrando na live, eu não tenho certeza. Então, como que vai ser agora? Será que as igrejas vão já voltar, mesmo no meio dessa loucura? Ou elas não vão voltar? Então, em todo momento a gente tem que estar sempre realinhando isso com a liderança, porque eu acredito que o pós-pandemia a gente vai avaliar o que foi feito e vai readequar para continuar. E eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente deve, eu acho que nós cristãos vamos virar assim grandes criadores de conteúdo, sabe, para o meio digital. E o ponto é a gente criar uma comunicação relevante. Porque a gente publicar mais do mesmo, tem muita gente publicando. A gente vê as lives aí. Você entra em live, que o cara entra ao vivo e fala assim: oi, gente, e aí, tudo bem? Eu tava aqui à toa, de bobeira, o que você está fazendo aí? Isso não traz, né? Não edifica ninguém. Né? Igual você faz, e eu também faço, eu tenho muito cuidado com isso. Cada live, cada gravação eu faço um roteiro, penso conteúdo, né? O que eu vou falar, levanto dados, informações. Um dado que é muito interessante até para comentar. No Brasil, o último relatório que saiu agora em janeiro, do We Are Social, diz que 70% dos brasileiros já estavam online de alguma maneira. É gente demais online. Agora, eu fico imaginando esse mês da pandemia, eu tô doida para ver esses dados, porque eu acho que esse número deve ter saltado, tido um salto assim para 80%, 90% online. Porque, e o online que eu falo não é só assistir vídeo, é a pessoa que teve que usar o WhatsApp para se comunicar, teve que aprender a usar porque queria comunicar com o filho que mora longe, com o neto, com o sobrinho. É uma ruptura, não só para a igreja, mas para as pessoas também. Elas estão tendo que se adaptar, entender como que funciona. E pós-pandemia, isso vai ser um pouco mais leve, porque, já entendi como isso funciona, vamos só organizar melhor como que isso vai ser. Então, eu vejo que é um cenário muito importante para as igrejas e um espaço que ela está conquistando para ser uma portadora de informações relevantes e transformadoras mesmo, de fé, de esperança, de amor. Se a pessoa conhecer um pastor novo e falar, puxa, que bom ouvir esse pastor, eu quero continuar ouvindo. É um momento ímpar na história da nossa sociedade, na história da humanidade. E nós estamos vivendo isso, né? Isso que é maravilhoso. Hoje à tarde eu estava vendo uma live com o Caíto Maia, né? Da Chili Beans, né?
Você deve conhecer ele. Ele estava falando justamente, tem uma pergunta aqui falando que as pequenas igrejas que não entrarem no digital vão permanecer alcançando o público do físico, né? Visto que a sociedade está saindo do físico. Quer dizer, mesmo, eu vou falar a mesma coisa que ele falou, assim, na minha visão, assim, que ele falou, eu também concordo com ele. Perguntaram para ele assim, as lojas físicas vão fechar? Todo mundo vai para o digital, todo mundo vai comprar online? Eu falei, não, gente, calma, não é assim. A hora quando voltou, na China, quando voltaram, saíram da quarentena, voltaram, as lojas venderam, assim, em um dia, venderam milhões, as lojas físicas. Tem povo que vai... preparado, por isso que eu falei. Está preparado, né? Preparado. Tem povo que vai sair, realmente vai pro digital e não vai gostar tanto, vai ficar por lá. Mas tem gente que vai continuar, tem um público que vai continuar vindo pro físico, vai continuar indo para a igreja, vai continuar fazendo os trabalhos da igreja. Normalmente, não é que eles vão perder as igrejas por causa disso, mas com o digital você vai alcançar muito mais, né, Elis? Com certeza. Você está conquistando um novo público online também, né? Eu tenho um exemplo muito bom. Aqui do lado da minha casa, assim, coisa de 300 metros, tem uma igreja Assembleia de Deus, pequenininha, aqui pertinho. E é uma igreja que tem uma característica de pessoas muito mais velhas e nada digitais, zero digitais. Então, eles não aderiram aos cultos online. O que o pastor está fazendo? Todo dia, 7 da noite, ele coloca a caixa de som na janela ali da igreja, porque ele mora embaixo da igreja. Ele coloca a caixa de som, toca um louvor e dá uma palavra pro bairro. Sabe? Bem assim, a moda antiga. E eu acho lindo. Eu acho lindo, porque ele dá boa noite e fala assim, boa noite, bairro Boa Esperança, que é o bairro onde eu moro aqui. E ele vai dar uma palavra bem rápida também, não é nada assim. E ele dá uma palavra e finaliza. Porque a maioria dos membros da igreja mora aqui na região mesmo. Então eles estão ouvindo a mensagem e eu imagino que ele também deve estar mandando lista de transmissão no WhatsApp. Mas é uma igreja que depois da pandemia todo mundo foi voltar ali para a igreja fisicamente e pronto para eles. Talvez eles aprenderam um pouco mais a usar o digital, mas não é a preocupação deles, não é o público-alvo deles, né? Não é a persona, como a gente fala. Mas, por um outro lado, eu vejo que, como eu falei, eu acredito que é um caminho sem volta, no sentido de precisamos estar preparados para a hora que falar assim, opa, podemos voltar aos cultos presenciais. Então, como a gente vai se comportar nesse momento? Vamos continuar os cultos ao vivo? Porque o que eu temo, o meu medo é eles cortarem imediatamente as transmissões ao vivo e focarem no físico. Eu acredito que, como a gente abriu essa porta, é o momento da gente continuar esse trabalho digital da maneira que o melhor que a gente pode fazer e continuar com o trabalho físico local. A gente não tem diferença. Hoje, para as pessoas, não existe mais eu estou online, eu estou offline. As pessoas estão online o tempo todo, porque o celular recebe mensagem 24 horas, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de falar, sempre alinhando com a liderança. Líder, pastor, olha, o que a gente vai fazer se liberar amanhã o culto? Aí o pastor, pode largar esse celular para lá e vamos para o culto. Não, pastor, nós temos pessoas de tantos estados que estão assistindo, de tantos países, a gente tem como levar... Gente, pastor ama números, tá? Ama números, ama dados. Então, leva para o pastor. Pastor, você acredita que tem pessoas de tantos estados e de tantos países assistindo nossos vídeos? Gente, isso aí toca o coração do pastor, sabe por quê? Tem tudo a ver com Marcos 16:15, né? Ide pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, a gente pode fazer isso on e offline. Independente de onde a gente estiver, de qual mídia, se eu estou presencialmente com uma pessoa ou se eu estou aqui na internet, eu estou falando de Jesus para ela. Mas vai de novo aquela questão que a gente falou da pesquisa, né? Vale até uma pesquisa agora, nesse momento, faz um formulário no Google e manda para todos os membros da igreja. Faz uma pesquisa para justamente para ouvir, aí chega com alguns dados já na mão, falando, olha, eu fiz uma pesquisa assim, olha, o público quer que faz isso, quer continuar com a internet, quer continuar com online. Ou seja, já tem alguma coisa mostrando que realmente é o real, né? Então já aproveita e faz isso agora, né? Antes de sair, porque preparando para isso também. O planejamento já tem para agora, para o pós-pandemia, né? Esse é o problema para quem está transmitindo só pelo Instagram, porque ela não vai ter esses dados para levar para o pastor, né? Das lives, dos locais que estão assistindo. Então, eu vejo que a gente precisa entender um pouquinho mais como funciona cada rede, exatamente para a gente fazer o nosso melhor no meio digital. Igual o Vini falou aqui, que ele enxerga as mídias sociais como campo missionário. Eu também, total.
Quando eu penso assim, 70% dos brasileiros estão na internet, o que? Eu vou pregar para esse povo, eu vou falar de Jesus para todo mundo. Então a gente tem que enxergar essa oportunidade. Né? Tem um ditado que diz que toda crise gera oportunidades. Eu acredito nisso também. Então a gente está passando por um momento de crise. É nossa oportunidade de falar sobre Jesus, a tempo e fora de tempo. É a hora, vamos falando de Jesus. É a hora. E capacitando nossas igrejas, nossos irmãos em Cristo, orientando, ajudando. Eu vejo que é um momento da gente se ajudar muito, sabe, Neriel? As pessoas falam comigo, eu nem pergunto de que igreja elas são, não. A pessoa me manda uma mensagem e fala assim, Elisa, eu tô tentando fazer um vídeo aqui, não sei o quê. Eu respondo pra elas, eu nem sei qual cidade, eu não sei de onde eles são, não. Eu tô falando com gente de todo lado. Outro dia eu descobri que eu tô falando tem um pastor na minha lista aqui que é da Jordânia. Olha pra você ver que loucura. Então tem gente lá da Jordânia falando comigo, eu nem tava sabendo. Então é muito isso. A internet não tem a fronteira, né? Não tem essa barreira. E isso é muito bom. Antes de terminar, já está quase terminando já. Antes de terminar, assim, eu quero me colocar a lista, se você conhece ela, está à disposição também, me coloca à disposição também de quem precisar de ajuda também. A gente está aqui para ajudar realmente, com dicas, com tudo que vocês precisarem. A gente está aqui para servir o reino, né, Elisa? Esse é o propósito. Agora é esse, né, de servir, de prestar serviço aí para todo mundo possa crescer junto. Tem muita pergunta, muitas pessoas falando, comentando, a gente não vai conseguir falar para todo mundo, infelizmente, né? Eu quero agradecer todo mundo aí pela participação, realmente foi muito bom. A gente tem assunto para 2, 3 horas que fosse ver, né? É muito mais, né? O seu seminário, mas assim, a lista está disponível lá na sua parte, pode falar todos os seus canais aí, se você quiser comentar uma vez, fica à vontade. Tá bom, eu tô aqui no Instagram, eu acho que é a principal rede social que eu falo atualmente, porque eu direciono para os meus outros canais digitais. O link de todas as minhas redes estão no link do meu Instagram, então dá para clicar lá e encontrar os livros gratuitos, todos os materiais que eu tenho. E eu vou fazer o seguinte, eu vi que tem muita pergunta e muito comentário. Depois da live, eu vou reassistir a live, vou olhar os comentários e aí eu vou respondendo para cada um por direct aqui no Instagram para vocês não ficarem sem resposta, pode ser? Aí eu dou um retorno para todo mundo. O meu também, meus links, inclusive para o YouTube, também está na minha biografia lá também, na minha descrição lá, na bio. Vocês podem pegar o link para todas as minhas redes lá também, da Editora Literal também. Ele tem a página da Editora Literal lá, revistaliteral.com.br também, onde tem todos os artigos, desde a primeira edição lá, em 2018 até hoje. São 2 anos já que você está com a revista, né, online. E, assim, se querem fazer as últimas considerações, pode ficar à vontade, Elis. Temos 2 minutinhos ainda aí. Pessoal, é o seguinte, acesse a última edição da Revista Literal, que ela fala assim, sobre comunicação de uma maneira que você talvez nunca tenha visto em nenhum lugar. E essa revista criou uma série de lives que estão acontecendo. Eu sou apenas uma das pessoas que estão participando dessas lives que o Neriel está organizando pela Revista Literal. E essas lives vão se transformar num livro sobre a comunicação e esse momento que a gente está vivendo. Então, sigam a editora, acompanhem os materiais. O canal deles no YouTube tem as lives anteriores para assistir. Eu mesma vou assistir, porque eu perdi quase todas. E vai ser muito bom vocês acompanharem todo esse conteúdo. Eu continuo aqui no Instagram, compartilhando as minhas dicas e orientações. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu, viu?